Você caiu nesse vídeo porque está pensando em fazer doutorado ou quer conhecer um pouco mais sobre isso, certo? Então eu vou te contar minha história no doutorado, falar um pouco sobre o que é o doutorado e depois você vai sair daqui já sabendo se vale a pena fazer ou não e se ele é tão difícil assim quanto falam. Olá, time! Estou num cenário diferente porque sim, vamos mudar um pouco de cenário, não é mesmo? Para quem não me conhece, para quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Carolina, eu sou médica veterinária, formada há uns 6 anos até agora, e eu tô terminando o meu doutorado. Então, provavelmente, você já ouviu falar sobre doutorado, que o doutorado é muito difícil, que não vale a pena fazer, ou outras pessoas falando que é a pior coisa que elas já fizeram na vida delas. Será que é assim mesmo? Será que é um bicho de 7 cabeças? Ou será que é exagero das pessoas? Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência e vou contar um pouco sobre o que é o doutorado para você. O doutorado é um programa de pós-graduação com ênfase, ou seja, focado em formar pessoas para o meio científico e para o meio acadêmico. Se você quer ser um professor de universidade, provavelmente você vai precisar fazer mestrado e doutorado. Porque hoje em dia a maioria das universidades públicas e privadas também requerem para a contratação dos professores ou para o concurso o título de doutorado. Mas ele é um curso de pós-graduação que dura 4 anos, com prorrogação para 1, dependendo dos casos, são exceções. E você pode estudar durante esse período com uma bolsa ou não. Com a bolsa você precisa ser dedicação exclusiva, então tem só que fazer aquilo. E sem a bolsa você pode trabalhar em outros locais e ter uma fonte de renda sem contar com a bolsa do programa. Atualmente o programa de doutorado, a bolsa é R$3.100 no ano de 2023. Acabou de ser atualizado porque antes era R$2.100. É isso, né, Brasil? E durante esse período de 4 anos você precisa assistir aulas, porque tem disciplinas que você precisa cumprir, e concomitantemente fazer o seu projeto, realizar o seu experimento, o seu estudo. O estudo que você, ou o seu orientador, ou vocês dois decidiram fazer juntos, decidiram escolher trilhar esse caminho por 4 anos. E ao final de 4 anos, ou até menos, você pode defender a partir de 2 anos do doutorado. Para defender o doutorado, para você ser chamado de doutor ou doutora, você precisa entregar uma tese, que é um material escrito, relatando todos os achados, todo o seu estudo e o que você achou de interessante, o que houve de contribuição a partir do seu estudo. Vai ter que relatar o que você fez durante esse tempo, de forma escrita e de forma oral. Você vai apresentar a sua tese de doutorado para uma banca de doutores. E depois disso, se você for aprovada ou aprovado, você tem o título de doutor. Basicamente é isso. Você faz um experimento, faz um estudo, escreve sobre esses estudos, sobre esses resultados, com base sempre na ciência, sempre validando cientificamente, e apresenta essa parte escrita para uma banca. Além disso, você vai fazer também parte de disciplina. Vai precisar dar aula ou às vezes precisar assistir algumas aulas, porque tem uma certa carga horária que você precisa cumprir durante seu período de doutorado, como aluno. E além da tese, você precisa também redigir 2 artigos científicos ou 1 artigo científico, depende do local onde você está fazendo o doutorado, e publicar ou pelo menos submeter esse artigo a uma revista científica. Esses são os requisitos para você ter o seu título de doutor. E por esses 4 anos serem longos, serem cansativos às vezes, porque é cansativo, as pessoas ou desistem no meio, ou falam que é muita pressão, que é muito ruim. Muita gente sofre bastante de depressão, saúde mental vai lá pro saco por causa do orientador, que não é um orientador que ajuda e tem muita sobrecarga durante esse período. E aí as pessoas falam bastante que doutorado é difícil, que o mestrado também é difícil, que escrever é muito difícil, ler é muito difícil, ler artigo científico, escrever sua tese, escrever um artigo científico e tudo mais. Além disso, se você é bolsista, você não pode ter outra fonte de renda, mas se você não é bolsista, você trabalha em outros locais, é mesmo difícil conciliar, ter que assistir aula em horário comercial e trabalhar ao mesmo tempo, às vezes não é possível. Tudo isso
sim, tem seu peso. E eu vou dar aqui a minha opinião bem sincera em relação ao doutorado. Talvez eu tenha vivenciado um doutorado e um mestrado fora da curva, porque eu não senti dificuldade. Sim, tem trabalho, a gente fica atolada mesmo, vai ter que trabalhar de sábado e domingo, dependendo do seu experimento. Se o seu experimento exigir muito de você, se for realmente um experimento trabalhoso, vai ser difícil, vai ser cansativo, vai, ok, mas nessa vida o que é fácil? Quer coisa fácil, a gente precisa ir pra praia e ficar lá tomando água de coco na sombra. Exige sim, exige da sua capacidade mental, da sua saúde mental. Muitas vezes as pessoas precisam de acompanhamento psicológico, então terapia faz muita diferença nesses casos, porque, querendo ou não, a sorte que eu tive de ter um bom orientador não é a mesma realidade de outras pessoas. Então, às vezes, o orientador vai sobrecarregar aquele aluno, vai fazer aquele aluno dar aula para o orientador, para a sala que o orientador deveria dar aula, né? Vai ter que fazer coisa que não é função do aluno. Isso acontece muito. Muitas vezes o aluno é humilhado, já ouvi colegas contando para mim que foram humilhados, que não conseguem concluir o doutorado por causa do orientador ou por causa dos seus colegas de trabalho. O meio científico tem sim muito ego, muita gente que tem o nariz empinado e que não vai te ajudar, que você vai ter que fazer tudo sozinho. Tem. Então isso aí existe. E eu não tô fechando o olho para isso. Vale a pena fazer doutorado? Depende. Depende do seu objetivo. Eu já vi muita gente, muitos colegas entrando no mestrado e pensando, eu vou fazer o mestrado e doutorado, sem saber o porquê que ele estava fazendo e sem saber o que era aquilo. Então saiba muito bem onde você está entrando e por que você está entrando. Porque desistir no meio fica ruim para você, aquela sensação de fracasso, ou às vezes para você tá tudo bem, mas isso prejudica o programa de pós-graduação também. O programa sofre avaliações frequentes dos órgãos fiscalizadores. Então, quanto mais alunos saírem, desistirem no meio do curso, menos bonificação o programa recebe. Muitas vezes quem sofre são os alunos, porque aí não repassa um dinheiro ou algum bônus que deveria passar pra gente, e aí esse bônus é repassado para uma universidade que tem um programa melhor, com bastante alunos concluindo o curso. Então não vai ser só ruim para você, vai ser ruim para quem abriu as portas para você também. Então saiba muito bem onde você está entrando. Mestrado e doutorado são coisas que exigem de você fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Então tenha um objetivo claro. Eu comecei o doutorado e o mestrado porque eu quero dar aula. Eu gosto de dar aula. Mestrado e doutorado servem para 4 coisas. Aí, se você tiver alocado nessas 4 coisas, aí eu falo para você, sim, o mestrado e o doutorado são úteis para você. Caso contrário, nem entra. Primeiro cenário que vale a pena. Se você quer ser professor, assim como eu. Segundo cenário, se você precisa desses títulos para poder aumentar a sua remuneração no trabalho, porque isso também aumenta. Terceiro, se você quer ser um pesquisador, o doutorado e o mestrado vão te dar essa base, então é para você também. E quarto, se você quiser ser chamado de doutor ou de mestre, para satisfazer o seu ego. Nessas quatro, nessa última aqui, inclusive eu falo, não vale a pena, porque você não vai aguentar se for só por isso. Então nessas 3 primeiras hipóteses, vale a pena para você fazer mestrado e doutorado. Nas outras, não, porque você vai só se frustrar. Às vezes você vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem preciso disso. E aí vai acabar desistindo. Vai exigir de você que você saiba escrever artigo científico, escrever bem uma tese, ler artigos científicos. Às vezes você vai precisar fazer isso fora do seu trabalho normal, fora do seu expediente, à noite, fim de semana, fim de ano, dependendo do experimento. O experimento não espera você, então vai ser durante o Natal, durante o Ano Novo, que você vai estar lá no laboratório tocando seu experimento. Essas coisas ninguém te conta. Você não tira férias. Então, um doutorando que tem bolsa de estudo, ele não tira férias, ele não tem direito a férias, porque a gente não é CLT. A gente é só bolsista. Então é muito mais do que escrever a tese. O experimento exige bastante. Já vi muita gente desistir porque estava ali, porque não sabia bolhufas o que estava fazendo ali. Para mim foi difícil?
Eu passei alguns problemas pessoais durante o processo de mestrado e doutorado. E isso custou um pouco da minha saúde mental. Chegou em alguns pontos em que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tô terminando o que eu me propus a fazer, porque eu sabia o porquê eu tava fazendo. Então, por mais que eu tenha balançado ali na corda, eu consegui me lembrar o porquê eu tava fazendo aquilo. Foi difícil pra mim a parte mental. Agora tá tudo bem. Mas o meu projeto, a minha tese, eu não tive dificuldade, eu não tenho dificuldade. Primeiro porque eu escolhi muito bem o meu orientador. Meu orientador é uma pessoa que eu considero como talvez até um segundo pai pra mim, me ajudou muito. Muita coisa que eu sei e as oportunidades que eu tive eu devo a ele. Quanto a isso, eu não tenho que reclamar. E eu aprendi muito e durante esse tempo eu sabia que eu tava ali pra estudar. E eu estudei, eu leio o artigo, eu tenho facilidade, mas também porque eu faço isso sempre, faço isso há muito tempo e eu escrevo relativamente bem, tenho essa facilidade, mas porque acredito eu que isso não é dom, isso é algo que a gente vai construindo. Então tem que ler, tem que estudar, tem que escrever. Se não fizer isso, vai ficar difícil mesmo. E não é só pro doutorado, não é só pro mestrado, é pra vida. Se você vê uma coisa que você precisa fazer, mas você não faz, vai ser sempre difícil pra você fazer. Vai ser sempre desafiador. Então tem que colocar na cabeça que você não é mais criança, você já é um adulto. Se você tomar essa decisão de fazer um mestrado, fazer um doutorado, faça da melhor forma que você conseguir. Aproveite esse tempo que você está tendo para aproveitar tudo que o doutorado e o mestrado fornecem. Vai depender muito mais da pessoa do que do próprio doutorado. E se eu tiver que dar uma dica para você, já dei essa dica em outro vídeo, mas eu vou repetir. Escolha bem o seu orientador. Saiba onde você está entrando. Saiba como é a dinâmica daquele local. Saiba se você vai dar conta psicologicamente das pessoas que vivem ali, que frequentam ali. Porque muitas vezes isso é a chave essencial para você pular fora e desistir no meio e regaçar sua saúde mental e o contrário também, ficar até o final e fazer um bom trabalho. Então saiba onde você está pisando. Preste atenção no que eu vou falar, isso aqui vale ouro. Não é porque aquele professor que pode ser seu futuro orientador é muito bom, publicou em várias revistas, não sei o que ele é bom. Às vezes, vale muito mais a pena você fazer um doutorado ou um mestrado com um pesquisador, um professor orientador excelente, que tem até, não é tão famoso assim, mas que vai entregar um bom trabalho para você e que você vai fazer um bom trabalho ali. Às vezes, título e quantidade de artigo no currículo de um pesquisador não quer dizer nada. Na verdade, quer dizer que ele publica muito, mas não quer dizer que ele é um bom orientador, que ele é um orientador que vai te ensinar, que ele é uma pessoa que vai te ajudar, que é uma pessoa fácil de trabalhar, que não vai ficar puxando teu tapete, que não vai te colocar para baixo. Tudo isso você precisa pensar e precisa escolher muito bem, porque a hora que escolhe, aí são 4 anos vivendo nisso. E às vezes não vai ser fácil. Então, era isso que eu queria falar pra você. Antes de pensar em fazer, pense muito bem nesses pontos que eu falei, porque são pontos importantes e são pontos que eu diria são cruciais para sua decisão. Saiba o porquê você está fazendo, saiba escolher bem e se comprometa a ser um adulto e estudar o que você deve estudar. Faça consciente de que você vai até o final ou, se for para desistir no meio, nem faz. Não vale a pena, você vai perder tempo. E tempo é uma coisa que a gente não tá podendo perder ultimamente, né? Pensa nisso e a gente se vê no próximo vídeo.